Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro PIBcast. Eu sou o William, eu tô aqui com nossos dois convidados, a Natália e o Antônio. A gente vai estar falando sobre o que é empreendedorismo para você. E a gente vai dar a nossa opinião e vai desenvolver um pouco nesse tipo de conteúdo. Antônio, como é que é? Cara, empreender pra mim, uma das primeiras coisas pode ser um pouco engraçado, mas é a gente poder escolher com quem que a gente vai se estressar hoje. Sim, concordo contigo. Mas por que tu acha que vem esse estresse? Cara, na cabeça de todo mundo, empreender é uma coisa que é fácil, vai te gerar uma liberdade, né, financeira e geográfica e tipo, de tudo que é forma. Mas no fim, às vezes a gente acaba trabalhando muito mais do que se a gente trabalhasse, tivesse um emprego fixo. E, tipo, a gente acaba se estressando com todo mundo, porque, tipo, tem funcionário, tem fornecedor, tem empresa que a gente tem que entrar em contato para solicitar um software que seja, ou qualquer coisa que seja, e uma hora ou outra, assim, tudo vai dar problema. Uma coisa ou outra vai dar problema ali. Não, é impossível tudo dar certo, né? Empreender é meio apagar incêndio o tempo todo. Exatamente, é saber resolver problemas, né? E também essa questão que o Antônio falou, quando a gente empreende, muitas vezes, dependendo do negócio, a gente pode escolher o cliente que a gente vai ter, né? Eu digo pela minha agência ali. Muitos clientes, às vezes, não vale a pena a gente pegar por não ser aquela energia que a gente prega ali, a cultura que a gente prega dentro da empresa. Ou tem clientes que valem muito a pena, que tem a cultura da empresa e que, não, esse cliente aqui vale a pena pegar e entra, e outro cliente não vale a pena e não entra, entendeu? O empreendedorismo ele segue um pouco dessa questão e quando chega um certo ponto que a gente começa a perceber que muitas vezes até pelo dinheiro não vale a pena o estresse que a gente passa, o estresse que o empreendedor passa. Então isso que tu comentou é muito legal. E tem uma frase que eu lembrei também quando o Antônio falou, que a Kátia, a professora aqui da PIB, fala bastante, que o empreendedor é o único que trabalha 80 horas para não trabalhar 44 na semana. E realmente é exatamente isso, só que eu acho que aquele poder de escolher quando que vai trabalhar na semana é uma coisa que influencia bastante. A liberdade de poder trabalhar de onde quiser, quando quiser. Então, principalmente quem tem agência, obviamente ali tem demandas de reunião e tudo mais, só que de qualquer modo tem a liberdade de escolher. Tem a liberdade de poder estar trabalhando com o que quer, até no exemplo próprio da Natália, de escolher com quem que vai trabalhar, então é muito legal isso. E empreender, para mim, é isso, entendeu? É essa liberdade que a gente tem, tanto a liberdade geográfica de trabalhar onde quiser, realmente. Quando eu comecei a empreender, na verdade, quando eu abri a agência, eu viajava e eu só precisava do notebook, e onde eu estava, eu conseguia trabalhar, eu conseguia atender meus clientes. Hoje que eu estou um pouco mais estável, assim, tipo, é no escritório, ou eu trabalho de home office, mas antes eu trabalhava de qualquer lugar, realmente, eu adoro viajar. Então, não é uma coisa que me limita. Então, para mim, empreender é essa liberdade geográfica, liberdade de tempo, porque eu posso escolher não trabalhar de manhã, mas eu posso estar trabalhando à noite, entendeu? Uhum. Coisa que o CLT tem que trabalhar uma hora, tem hora, né? Entra 8, 9 horas da manhã, sai 5, 6 horas da tarde, e tem um horário ali para se cumprir. A gente não. A gente pode escolher trabalhar de manhã, escolher trabalhar de tarde, escolher não trabalhar em algum dia, mas lógico, tudo tem seu equilíbrio, né? A gente escolhe não trabalhar num dia, mas no outro a gente tem que compensar, digamos ali. Então, realmente montar o seu horário, montar a sua rotina ali é o que brilha os meus olhos ali em empreender. Uhum. Eu acho que até um ponto que eu ia comentar, eu queria perguntar até para iniciar, na verdade, a conversa de modo geral. Porque a gente fala de empreender e para o público da PIB em específico, que muitas vezes é uma pessoa, um jovem ali de 18, 20 anos que está começando, ele não sabe muito bem o que é isso porque ele não está muito integrado, ele está muito no início, ou ele tem só uma ideia. Como é que foi o começo dos dois? Talvez o Antônio queria começar. Né? Começar? Cara, o meu começo foi ali que eu trabalhava. Aí eu comecei aqui na IQI mesmo, de assessor, e eu precisava, há um tempo atrás. No início da IQI, a gente tinha que fazer uma captação nossa mesmo, né? A gente não tinha essa leva de leads hoje que eles fazem a entrega hoje para o assessor só entrar em contato. A gente tinha que fazer essa captação própria. Então eu comecei a estudar muito sobre marketing digital para mim conseguir fazer essa captação. E ali desenvolvendo as campanhas, desenvolvendo landing page e vendo o resultado que eu estava tendo, trazendo lead para mim, trazendo oportunidades para mim mesmo, eu vi que possivelmente eu teria um futuro maior fazendo esse mesmo trabalho que eu estava fazendo para mim, mas para outras pessoas,
do que só ficar ali dependendo dos outros, onde eu não tinha liberdade e, tipo, tinha meio que um fixo e um variável muito pequeno. Tu meio que se descobriu empreendedor. Isso. Basicamente assim, foi isso. No meio ali de um trabalho onde tu serviu os outros, realmente. Basicamente foi isso. É uma coisa que acontece mesmo. E também eu também comecei a estudar um pouco, por exemplo, hoje, por exemplo, um cliente médio de ticket baixo ali, que a gente testa para dentro, onde ele só vai fechar tráfego, por exemplo, sei lá, um ticket baixo ali, 800 a R$1.000 por mês. E, tipo, R$1.000 por mês para um cliente já é, tipo, um terço do salário quase. E isso a gente tá falando só de um cliente. Então, tipo, a gente consegue escalar de uma forma muito maior, né? Mas, obviamente, também veio muito estudo atrás disso, com muita certeza. pesquisa, porque também não é fácil. A gente fala aqui como se fosse fácil, mas empreender é pesado, é punk. E contigo, Natália, como é que foi? Então, na minha família, nossa família, ela tem um sangue empreendedor já. A minha família tem uma empresa, meu pai tem uma empresa, minha mãe também empreende. Então, para mim, já tá um pouco nesse sangue. Porém, eu quis, por um tempo, ir contra a maré. Fiz faculdade, né? Medicina. E só que, cara, sempre falava em mim esse sangue empreendedor. Eu vendia as coisas na escola, eu vendia as coisas na faculdade, abri uma pipocaria, tinha uma papelaria, vendia acessórios. Eu sempre fui muito assim de vender, de me conectar com as pessoas. E aí abriu a oportunidade de eu ter uma agência de marketing, né? Trabalhei como social media, já atuo no marketing tem 5 anos. Trabalhei como social media e me diferenciei realmente, porque sempre que eu pego para fazer alguma coisa, eu me dedico e eu quero ser a melhor naquilo. Então, eu me diferenciava ali como social media e eu ficava, cara, por que não abrir uma empresa? Já que, tipo, eu já tô me sentindo no limite aqui como social media, por que não ter uma empresa para atender clientes maiores, ter um ticket mais alto, ter uma equipe realmente evoluir ali, né? Porque tu chega num limite, tu quer evoluir, tu evolui, tu chega no limite, tu quer mais, sempre quer estar evoluindo, né? E aí foi quando eu abri a minha agência, a Agência-me, e hoje a gente está crescendo tanto em equipe, quanto em colaboradores, em sócios, parceiros, e tá, assim, alavancando de uma forma que, não vou dizer que eu nunca imaginei, tá? Eu tinha propósitos, eu tinha sonhos ali para a empresa, mas está acontecendo muito mais rápido do que eu imaginei. E até uma coisa que é muito louca, às vezes o empreendedor ele nada contra a maré. Como tu falou, tu já estava com uma veia empreendedora. Só que tu decidiu mesmo assim começar a fazer medicina. E como é que foi isso? Tu teve que lutar contra a própria vontade? Eu acho que a gente acaba fazendo isso, entrando na maré, né? A gente entrando no ritmo das pessoas mais por influência de terceiros do que por vontade própria. Eu falo por mim mesmo porque eu fiz, cara, 4, 5 cursos diferentes. Não terminei nenhum porque eu sempre achei o ensino convencional, desde a escola até a faculdade em si, uma coisa, tipo, totalmente fora e ultrapassada, sabe? Tipo, ainda mais para quem é empreendedor, sentar numa sala de aula onde alguém te empurra um conteúdo, que tu é obrigado a estudar aquele conteúdo. Não faz sentido E dizem, nenhum. se tu não estudar aquilo lá, tu não vai ser ninguém. E, tipo, eles também te ensinam, eles te passam um conteúdo te ensinando a ser um funcionário. O foco deles é tu estar ali dentro pra tu sair dali e trabalhar pra uma multinacional, digamos assim, né? Ou prestar um concurso público. E eles te vendem isso desde o ensino médio, ensino fundamental ali. Que, tipo, eu lembro que as pessoas falavam, a medicina é o que vai te dar dinheiro, é o que vai te alavancar, tu só vai ser rico fazendo isso. E eu, cara, eu preciso fazer medicina, entendeu? E, tipo, ninguém da minha família é médico. Mas porque eu queria me destacar de alguma forma, entendeu? Me destacar, ser próspera. E eu só via, isso que o Antônio falou, né? Que eles te educam a ser isso. Eu só via essa forma de ser próspera. Mas também eu tava, tipo, eu tinha duas pontes ali, né? Tinha ser empresária. Mas eu ficava pensando, cara, pra eu ser empresária, eu não faço a mínima ideia de o que eu vou fazer. E aí tá um ponto, ninguém te ensina a empreender. Entendeu? Ninguém te ensina, olha, tu vai abrir uma empresa, tu vai fazer isso, então cara... É uma coisa que a vida... Era irreal pra mim. Tipo, meu pai tem uma empresa, mas ele abriu... teve todo o esforço dele, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade de ficar pensando que eu vou ter que aprender muitas coisas pra eu abrir minha empresa, mas eu tive que ter um passo de confiança ali mesmo no escuro e ir.
Porque é um equilíbrio, é tipo aquele, não tem aqueles equilibristas de prato que fica equilibrando? Eu acho que é basicamente isso, porque, querendo ou não, tu cuida de muito polo. Gerir uma empresa, gerir um negócio, o tempo todo tá monitorando, seja o time de funcionário, seja a parte de vendas, seja qualquer coisa do tipo. Tudo que for, validar post, por exemplo, no caso de vocês tem agência, então... lidar com muito problema, então. Eu, particularmente, falando por mim, tive contato desde cedo com empreendedorismo, porque eu comecei numa empresa familiar a trabalhar, foi numa empresa de engenharia, que era do meu pai, e vinha trabalhar ali durante 2 anos e meio, depois virei sócio, e realmente foi um contato bem real de empreendedorismo, porque um pouco do poder decisório estava assim na minha mão. A minha opinião era realmente ouvida, obviamente não era privilegiada nem nada, mas era ouvida. E ali já tive um contato bem cedo e já percebi que ir direto para a prática me deixou muito na vantagem com outras pessoas. Seja nas partes práticas do dia a dia, onde a gente vai fazer alguma análise, algum tipo de planejamento, seja até em questão de gerenciar o próprio trabalho, porque querendo ou não a gente sabe como que é diferente tu trabalhar porque tu tem uma responsabilidade atrás de você e tu trabalhar porque tem uma responsabilidade atrás de alguém que está mandando em você. Então, esse contato prévio com o empreendedorismo é muito bom. Não descarto. Obviamente que a pessoa estude e procure algum método tradicional, mas é bem interessante ir por esse caminho, se arriscar. Eu acho que a fase de se arriscar é cedo. Eu tenho certeza que nós 3 aqui somos jovens, né? Não dá de considerar ninguém velho. Mas também nessa ideia de se arriscar, pô, a gente tem que... Eu também, nessa vida de empreendedorismo, cuidado, né? Eu já me arrisquei algumas vezes e, cara, de 10 vezes que eu me arrisquei, 8 eu me enterrei. Eu não sei, tipo, é difícil a gente acertar alguma coisa, mas, tipo, eu sempre fui daquele pensamento, tipo, a gente pode tentar várias vezes, errar 1000 vezes, a gente só precisa acertar uma. Uhum. Se a gente acertar uma, a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa grande em cima daquilo. Aí que eu acho que entra a questão do erro. Porque eu faço perguntas ali, eu tenho uma conta no TikTok, eu faço algumas perguntas para alguns empreendedores que a gente tem contato aqui na PIB. Uhum. E todos eles eu chego a falar sobre erro em si. Né? E todos falam que o erro é uma coisa muito importante. Sim. Só que é importante de um jeito certo. O erro calculado, o risco calculado. Tu fazer uma análise, entender o que aconteceu. Alguém chegou falando isso, de tipo, errar, tu vai errar o tempo todo. A gente erra o tempo todo, em tudo que a gente faz. Mas é errar calculado pra, tipo, não perder muito, né? Uhum. Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de dinheiro, empreender, tu investe um dinheiro ali, então, pra tu errar é muito fácil. Uhum. E tem que errar com cautela, que senão... Adeus dinheiro. Exatamente. Adeus todo investimento que tu faz. E também, tipo, no começo mesmo, a gente é novo, a gente quer empreender novo, a gente não tem conhecimento e a gente acaba achando que a gente sabe tudo e, tipo, não dá ouvido pra quem já se ferrou na vida. E, tipo, aí a gente acha que não tem o risco, mas, tipo, tem um risco gigantesco ali que, tipo, quem tá vendo de fora e já tem um pouco de experiência, tem certeza que aquilo ali não vai dar certo já. E, tipo, mesmo assim, tu vai de cabeça achando que tu tá com toda a razão e, tipo... E tu falou uma coisa muito legal, porque às vezes realmente errar é bom, só que também não pode banalizar. Porque a gente às vezes consegue aprender o erro com outra pessoa. Por exemplo, eu vou subir uma campanha. Aí, por exemplo, vou colocar um orçamento em ABO ou CBO, uma coisa que pode fazer bastante diferença. Cara, às vezes o cara vai assistir um vídeo no YouTube e ele sabe como fazer isso. Uhum. Só que ele vai lá e erra por bobeira. Então, tem que também prestar muita atenção, perguntar, aprender com quem tá mais no nível hierárquico mais acima. Então... Esse erro não pode ser banalizado. Né, pra escutar o outro. E lógico que não 100% do que ele tá falando é verdade. Tu pode discordar de uma parte e pode concordar em outra parte. Mas ter filtrar o que a pessoa tá falando. Filtrar e conseguir pegar essas informações e aplicar no seu negócio. Porque aquele negócio, né? Sabedoria. Sabedoria é quando tu aprende... E tu consegue colocar em prática no teu negócio. Não adianta tu tá aqui estudando, tendo aquela overdose de conhecimento, um monte de conhecimento e tu não colocar em prática. Então é só mais um livro. E agora falando em erro, qual que foi o principal erro de vocês? Que é uma pergunta que eu sempre faço aqui nas aulas, mas é legal fazer pra vocês também. Quando vai falar de erro, o outro que fala primeiro. É difícil. O principal, assim, ou talvez, melhor, o principal aprendizado que tu teve com alguma consequência de um ato teu. Nossa,
quer começar? Não tô Cara, nessa. eu acho que o meu principal ato, que eu lembro até hoje, né? Mas também, tipo, esse erro que eu vou falar foi, tipo, que praticamente me definiu até hoje, que eu acho que se eu não tivesse errado daquela forma, eu ia ter errado em alguma forma mais pra frente. E hoje, tipo, me tornou uma pessoa muito mais calejada, sabendo, tipo, aonde eu tô pisando, sabe? Sempre olhando de forma positiva. Foi, tipo, eu tava ali, eu tinha acabado de sair aqui da XP, da Esperiato, lá em Itapema. E, tipo, me surgiu uma oportunidade de abrir um negócio junto com um amigo meu. E, tipo, eu fui muito nessa ideia, pô, ele é meu amigo, vamos abrir um negócio junto. E, tipo, a gente meio que não se completava ali. Tipo, o que eu sabia era uma coisa e ele, tipo, digamos assim, não ia agregar muito em relação ao conhecimento e nem a dinheiro, mas por achar que a gente era amigo e, tipo, poderia desenvolver alguma coisa É uma nesse coisa que sentido. podia fazer sozinho. A gente entrou junto e, tipo, acabou dando errado muita coisa e acabou, por ter dado errado, eu acabei perdendo dinheiro, perdi bastante tempo também e, tipo... E aí, nisso eu falo no assunto, tipo, não se apegue à ideia de que você, tipo, abrir um negócio com o seu amigo porque ele é seu amigo. Tipo, o que tu faz vai se completar com ele? Tipo, se não se completar, não tem por que vocês estarem juntos. Tipo, ou se tu faz a mesma coisa que ele, também não tem por que vocês entrarem na mesma sociedade. Se tu pode fazer sozinho o que tu tá fazendo em três, tipo, não tem por que tu dividir o teu faturamento em três e, tipo, talvez ali numa decisão que vai ser importante mais pra frente, tu entrar num conflito de interesses ali pra tentar chegar a uma decisão final, tipo, comprar alguma coisa, ou sei lá, a forma que tu vai escalar a empresa, ou se que funcionário contratar, ou enfim, que seja. Tu vai ter que dividir a opinião em três pessoas. E com certeza vão ser três opiniões diferentes. E, tipo, tu não vai conseguir... É muito difícil isso. Eu acho que não... Eu acho que, tipo, uma sociedade em si, cara, é muito difícil, tem que ser muito bem estudada e, tipo... Eu acho que Tem que não... estar muito bem alinhado. Tem que ter muito bem alinhado as coisas, com certeza. As prioridades de cada um, os valores de cada um tem que estar muito alinhado. Porque, é muita coisa pra alinhar, né? É. Mas eu tenho certeza que não tinha melhor pessoa pra estar aqui que não a Natália. Por Porque aqui na PIB, ela criou a sociedade, ela entrou em uma sociedade com o Nicolas. Legal. Isso pra quem tá assistindo. E como é que foi? Como é que foi esse reconhecimento de que vocês complementavam? Como é que foi esse momento? Porque eu acho que é uma resposta e até um complemento pro que o Antônio falou, que é muito importante isso. Porque às vezes a gente vai na bobeira ali, tá numa amizade, pô, chegou uma ideia, mas não tem o fit entre os dois. Como é que foi esse momento? Assim, eu e o Nicolas foi um passo no escuro, tá? Que a gente deu, meio assim. Foi muito networking da PIB, a gente se conheceu ali na PIB. Sempre achei uma pessoa super responsável e ele visualizava isso em mim também. A gente trocando ideia, ele tinha uma agência de marketing, eu também tenho uma agência de marketing. E a gente trocava figurinha, assim, olha, eu tô passando por esse problema, eu tô passando por aquilo. A gente acabava dando dicas de como resolver. E aí ele começou a desfazer uma antiga sociedade que ele tinha. E ele estava procurando os novos sócios e eu também estava procurando sócios. E aí eu até lembro, na escada rolante, ele virou pra mim, tá afim de ser minha sócia? Aí eu, quero, bora. Aí ele, sério mesmo? Aí eu, sim. Aí a gente começou a conversar e assim, a gente começou a fazer teste, né? Então, como funciona a tua agência? A gente começou a ver se as nossas agências eram parecidas e casou, era muito parecida. Aí a gente começou a ver, eu comecei a perceber as habilidades dele, as prioridades dele, os valores dele também. Se ele pensava muito parecido comigo e a gente pensa muito parecido em muita coisa. Então eu comecei a ter confiança para dar esse primeiro passo. Então foi na brincadeira, mas se realmente se eu não visse valores nele, ou se ele não pensasse parecido comigo, talvez a gente não desenrolasse isso, entendeu? Ficaria ali na brincadeira. Mas eu vi que ele era responsável, que ele era dedicado, que nem eu, a gente era muito parecido. E a gente começou a fazer um teste que deu certo e tá aí, entendeu? Eu acho que aí entra em pauta uma outra questão, que é a importância do networking, né? Cara, pra tu ver, sim. tu tá em um ambiente onde tem pessoas que empreendem, pessoas que pensam voltadas mais para um desenvolvimento, é muito importante. Não só por oportunidade de tu entrar em um negócio e tudo mais, mas por conhecimento também.
Não, para tu aprender também e as pessoas indicarem teu trabalho. Vários amigos meus ali da PIB já indicaram a agência, entendeu? Então, é um networking que é amizade, que é indicação, entendeu? Que tu aprende com o outro. Então, tem várias pessoas ali na PIB, com o Antônio. Já aprendi muito com o Antônio aqui, entendeu? Inclusive, é um parceiro nosso também aí. E diversas pessoas ali na PIB eu aprendo muito e que não são no nicho de marketing. Não tem de marketing, a gente consegue conversar melhor. Mas tem o Gustavo, por exemplo, que ele ajuda muitas pessoas ali. Ele sabe vender, entendeu? Ele se comunica muito bem. Então, a gente visualiza, aprende com ele. Sabe? É bem legal. Pluralidade de negócios dentro da PIB é uma coisa que atrai, porque, querendo ou não, às vezes tu nem imagina que uma pessoa de um nicho completamente diferente pode te ajudar tanto. Sim. E eu falo em particular que eu aprendi muito já com bastante pessoa aqui dentro, que não chega nem próximo do que é o marketing em si. Tipo, é uma coisa totalmente discrepante. É que a empresa, assim, independente do nicho, é empresa. A gente lida com pessoas, a gente lida com colaboradores, a gente lida com cliente. Então, muda o nicho, mas a casca ali é a mesma coisa, entendeu? A estrutura segue um padrão. A estrutura é um padrão. É o que tipo, aquela frase mais falada, né? Tipo, que o ambiente te molda, né? Sim, tipo, a ambiência é tudo, a né? ambiência é tudo. E, tipo, como eu fiz vários cursos antes, tipo, eu tava na sala de aula, tipo, olhava para as pessoas à minha volta e pro professor que tava ali na frente, eu sempre via aquele professor, o professor era sempre visto pelos alunos como uma autoridade, tipo, suprema, assim, né? E, tipo, eu sempre via ele, uma grande maioria dos professores, né, das faculdades convencionais, tipo, tá, esse cara tá me dando aula de criar uma empresa, mas ele não tem uma empresa, ele nunca fez uma empresa, e, tipo, ele nunca chegou aonde eu quero chegar, então, tipo, por que que eu vou dar um voto de confiança pra pessoa que não chegou onde eu quero chegar e, tipo, ele tá ensinando a fazer uma coisa que ele próprio nunca fez. Então, tipo, por quê? Né? Eu nunca concordei com nada ali, com essa ideia desse ensino e com a forma de pensar da grande maioria dos alunos das faculdades em si. E, tipo, que dentro da PIB, eu entrei mesmo, sendo sincero, não foi pelo conteúdo, eu já entrei focado mesmo assim em conhecer pessoas ali no network, que eu sabia que a faculdade em si, essa faculdade iria me gerar, e eu tava certo, porque, tipo, a ambiência aqui me moldou de uma forma, mudou totalmente a forma que eu sou hoje. Tipo, mesmo que faça pouco tempo, a gente tá terminando o segundo semestre aqui, agora vai fazer um ano. E, tipo, as pessoas que eu conheci nesse um ano e a forma que a gente se conheceu, já, tipo, me agregaram muito mais do que pessoas que eu conheço há 10 anos. Tipo... não, tenho certeza total, essa questão de ambiente que tu comentou, até no âmbito neurocientífico, é uma coisa que eu gosto muito desse tema. Eu sou apaixonado por isso, mas o ambiente ele é uma coisa que realmente molda e faz diferença na vida da pessoa. E quando a gente começa a ir para um ambiente que é muito rico em questão de desenvolvimento, a gente começa automaticamente a largar o que é banal. E, infelizmente, é uma coisa que acontece na vida de quem começa a empreender ou começa a trabalhar, principalmente nessa área de empreendedorismo, onde tem muita competição, muito desenvolvimento e evolução. O que acontece é que realmente a pessoa larga naturalmente, assim. Ela deixa de sair com essas pessoas, deixa de conviver. Às vezes tem aquele amigo que chama pra festa e começa a chamar de chato. Mas é que o propósito muda também. É que tu começa a viver outras experiências, entendeu? E, tipo assim, as 5 pessoas que te rodeiam é o que vai moldar a tua característica, entendeu? As 5 pessoas que tu vive, tu é a média das 5 pessoas que tu vive, né? Então, se tu vive em meio a 4 pessoas bilionárias, tu vai ser a 5ª. Sabe? Então, essas 4 pessoas, elas vão te influenciar a fazer coisas que deixaram ela bilionária. E aí, esse negócio de beber todo dia, fumar e não sei. Eu tô só dando exemplos aqui, mas que podem ser muito ruins, que te impedem de fazer o que tem que ser feito para empreender e ganhar dinheiro, entendeu? Eu vou dar um exemplo forte. Tipo, eu e o William, a gente se conhece há bastante tempo. E a gente se conheceu, tipo, num rolê, numa fase da vida, tipo, que a gente saía muito. A gente ia pra festa, só bebia e tal. Que eu não queria sair. E obrigado. Mas às vezes tu sai pelas pessoas, né? Pra conversar, pra conhecer mas mesmo saindo, tipo, estando naquela época, tipo... Eu já me via como uma pessoa que pensava diferente, eu já fazia coisas diferentes, eu tava numa outra etapa da vida. E o legal é que a gente se identificava. E sim, a gente começou a se identificar ali no meio, tipo, e eu comecei a ir pros rolês ali,
tipo, porque ele ia. E vice-versa. Então, tipo, a gente sabendo que os dois iam, a gente ia pro rolê e a gente ficava conversando lá sobre negócio, sobre dinheiro, normalmente, no meio da festa. E aí, o mais legal é que tinha uma dessas festas que tinha uma parede e tinha as mesas e ficavam os banquinhos assim do lado. A gente já olhava pra... Hoje tem banquinho, né? Vamos ficar sentado lá. A gente sentava no banquinho, se apoiava na parede e ficava conversando sobre o negócio a noite inteira. Mas tá tudo bem sair, tá tudo bem beber, tá tudo bem fumar, entendeu? Desde que isso não atrapalhe a tua rotina, a tua vida, entendeu? Mas tem gente que é, tipo, vive pra ir pra festa, vive pra isso. Ela é um resumo disso. E não trabalha, não se dedica, aí deseja ser bilionário, mas não faz o que tem que ser feito, entendeu? E também aquela história, né? Tipo, ganhar 10 mil reais por mês é difícil, é impossível até começar a andar com pessoas que ganham 10 mil reais por dia. E, tipo, isso aqui real, dentro, né? Isso é muito verdade. Principalmente aqui dentro da PIB, nessa ambiência que a gente tem conversando com as pessoas aqui dentro, cara, isso é muito verdade. Sim. A pessoa tem um choque aqui dentro, realmente. Porque a gente gente tem um choque de realidade aqui dentro completamente A gente tem um exemplo agora da minha sala, não vou falar às vezes porque não quer ser citado, mas quase que eu falei. Quase que eu falei, pô. Não, mas uma pessoa, o Joaquinzinho, ele criou simplesmente eu não vou falar também o que é especificamente, mas criou um método ali em um site onde ele conseguiu lucrar 30 milhões de reais, se eu não me engano. E ele tem 15% de direito desses 30 milhões, ele tá faturando muito por mês, isso com 20, 21 anos, assim. Então, quando tu olha pro teu lado e tem uma pessoa que é assim, quando tu olha pro outro e tu vê um cara fazendo 30, 50, 100 mil reais por mês, cara, é impossível tu ficar parado. É impossível. Tu vai arranjar um jeito de estar ali naquele ambiente no mesmo nível. Tu vai pegando conhecimento dessas pessoas, né? Tu vai tentando entender o que a pessoa... Tipo, esse cara, por exemplo, esse cara tem uma Ferrari. O que esse cara fez pra ele ter essa Ferrari? O que ele faz da vida dele? Qual tá o caminho que ele seguiu pra isso, sabe? E é muito além disso. Tu atinge uma frequência de prosperidade e que, tipo, é energia. Tudo é energia. Primeiro, a tua mente tem que alcançar. Se tu não acreditar que tu pode comprar uma Ferrari, tu não vai comprar, entendeu? Mas agora, se tu souber, se tu acreditar que tu já atingiu essa frequência ali e acreditar que é capaz pra fazer isso, pra se dedicar e comprar uma Ferrari, quem vai dizer que não, entendeu? Se tu já acreditou, se tu já sabe que vai conseguir. Uma coisa que a gente falou subjetivamente aqui bastante nesses últimos minutos é hábitos. E eu queria até ouvir aqui, eu vou falar um pouco do que eu acredito que seja, mas eu acho que hábito é uma coisa que, se colocar consistência em cima, dá resultado. Hábitos positivos, obviamente. A gente falou muito dos negativos agora, de festa, de beber, não sei o que é coisa que o jovem gosta. Mas agora... A gente também gosta, né? Sim, todo mundo. Nós somos jovens, a gente gosta. Querendo ou não, em demasia. Quando é demais, aí já fica difícil. Mas o ponto é reforçar os hábitos positivos. Uma organização, tu saber... tu ter uma agenda no teu dia no que tu vai fazer, a leitura, o exercício físico. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu queria saber também, principalmente, quais são os principais hábitos que vocês têm. Porque, querendo ou não, tem aqueles inegociáveis ali que a gente não deixa sair da nossa agenda e realmente fazem a gente atingir os objetivos. Cara, eu amo rotina, tá? Eu amo hábitos positivos, porque eu acho que isso é que faz tu ser dedicado todos os dias, tu se esforçar todos os dias para conquistar alguma coisa. Porque quando tu acorda, a primeira coisa que tu faz é pegar o celular para mexer no celular, tu já fica ansioso. É verdade. Já te dá um pico de adrenalina, de ai meu Deus, assim, tem que falar com esse cliente tá me estressando, e aí tem que pagar não sei o quê. Se tu já acorda assim, o restante do teu dia vai ser péssimo, tá? Mas agora se tu acorda e fala, obrigada, nossa, que dia lindo, obrigada. As pessoas acham isso besteira, tá? Mas tu acorda, nossa, que dia lindo, que dia próspero, que dia maravilhoso. Então, eu tenho uma rotina que se encaixou perfeitamente com a minha. Eu acordo cedo, eu leio a Bíblia, eu medito, eu faço yoga, eu treino. Que é muito importante a gente endorfinar o corpo, entendeu? Um corpo fraco não dá para ter uma mente forte. Então, a tua mente tá forte, teu corpo tem que estar forte. Teu corpo tem que estar endorfinado, entendeu? Então, treinar é muito importante. Colocar o hábito de ler, tu aprender todos os dias. Porque se tu não aprende todos os dias, parece que a tua vida vai só decaindo, vai só para baixo. Mas se, cara, eu aprendi uma coisa hoje, já é um ponto positivo, já é uma conquista. Então, eu adoro, assim, rotina, organizar a minha rotina, ter agenda, ter compromisso ali, fazer o que tem que ser feito mesmo, entendeu? E eu sou muito
minha conexão com Deus, eu sou espiritualizada, assim, eu adoro ler a Bíblia, orar e... Tu falou uma coisa que eu subestimava muito até eu começar a fazer, tá? Que é acordar e não pegar no celular. É difícil, né? Não, hoje em dia, pra mim, é fácil, porque se eu acordo, pego no celular e começo a já entrar no Instagram, no WhatsApp, responder pessoa, meu dia simplesmente não rende. Parece que aquela primeira parte da manhã ali, se eu pego no celular e fico ali de bobeira, perdendo 20, 15 minutos, que seja, molda o que vai ser o resto do meu dia. Eu simplesmente tirei isso. Coloquei, eu também tenho um lado espiritual muito aflorado. Tu se torna mais produtivo quando tu não Com pega certeza. no celular na primeira hora do dia. Isso é muito de neurociência também, porque querendo ou não, a gente logo no início do dia já coloca uma dopamina na nossa cabeça, Isso. é uma barata. A gente Dopamina já começa... barata. A primeira coisa que a gente coloca na nossa cabeça é isso, a gente já automaticamente começa cada vez mais a ficar sedento por isso. Exatamente. Então, E a neurociência, ela explica isso. Eu não vou saber explicar, tá? Mas... podem pesquisar aí como a neurociência explica isso, que realmente a nossa primeira hora do dia tem que ser em paz. E nós, hoje, nossa geração, ela é muito viciada no celular. TikTok, Instagram, internet em si. Então, pra mim também hoje é fácil não pegar no celular a primeira hora do dia. Mas quando eu decidi fazer isso, era muito difícil. É difícil. Eu dormia com o celular aqui, ó, do meu lado. Falar. E era bom dia... eu vou falar uma coisa que mudou minha vida, leitura. Uma leitura mudou minha vida. O melhor livro que eu li na minha vida se chama Nação Dopamina. Eu acho que o livro é uma pegadinha geral, porque as primeiras 50 páginas dele são insuportáveis. Que é a doutora Anna Lemb, que é uma psiquiatra dos Estados Unidos, ela dá alguns contextos de umas situações que aconteceram no consultório dela, e depois dá uma explicação sobre aquele caso, o que fez o cérebro dela fazer, o cérebro do paciente, como é que ele agiu e tudo mais. Só que as primeiras 50 páginas é só contando caso, sem explicação nenhuma. Eu acho que é aquela parte difícil de aguentar para depois receber o resultado, que é realmente o livro, o contexto geral do livro, que é a explicação e tudo mais. Eu falo que esse livro mudou porque ele me ensinou a utilizar o meu cérebro, a jogar com as peças do jogo, assim, saber para que serve cada peça do jogo. Criou um xadrez na minha cabeça. E realmente me muniu, assim. Então, Nação Dopamina é um baita de um livro, o melhor livro que li na minha vida. Recomendo pra todo mundo. Hoje em dia eu encho o saco, velho. Meu, tu já leu Nação Dopamina? Porra, esse livro vai te ajudar muito, não sei o quê. Ainda não li. Inclusive, vou anotar na minha agenda. Mas é muito importante isso mesmo, porque a nossa geração também é muito ansiosa. Eu falo isso porque eu já tive... tu perguntou a questão de o maior erro, né? E entra muito nisso que a gente está falando agora. Meu maior erro foi não ter cuidado da minha saúde mental antes. E chegar num nível que muita gente tem burnout, né? E eu tinha crise de ansiedade que eu me tremia assim, eu ficava parada e eu não conseguia fazer nada. E, tipo, pra mim, aquilo acabava comigo. Parece que toda a minha energia ia naquele momento ali, eu pensava um monte de coisa e eu ficava parada, estática e tremendo de crise de ansiedade, entendeu? E muita gente tem isso ao longo do dia, e principalmente a nossa geração, que é muito ansiosa. Então, ter essas rotinas positivas, esses hábitos positivos ao longo do teu dia, vai te curar para não chegar nesse nível de crise de ansiedade, de burnout, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem que trabalhar, tem que só trabalhar. Mas e aí, tu vai trabalhar até quando? Aí tu vai chegar a 60 anos, tu não viveu, tu não fez amizades, tu não aproveitou, tu não leu, tu não curtiu, tu não olhou pro céu, gente, entendeu? O céu tão bonito aí, praia, entendeu? Trabalho em excesso tem que ter um prazo de validade. Sim. Tem que ter um início e um fim. Depois vem o trabalho, ainda continua muito, porque... Como a gente falou no início do podcast, empreender é sempre difícil e sempre vai tomar muito tempo na nossa vida, mas tem que ter um prazo de validade, aquele sprint, aquele momento que a gente tá correndo atrás mesmo. Mas aquela dedicação, tipo assim, não, eu vou me dedicar 6 meses, focado. Isso. Passou 6 meses, relaxar, ter o equilíbrio, né? Aquela ideia também, tipo, eu, por exemplo, tipo... No marketing digital ali, e tudo que é digital, eu sou uma pessoa que tipo, sempre mexeu muito com tudo que for digital. Hoje, principalmente com inteligência artificial, até tô desenvolvendo uma ideia de inteligência artificial hoje, para unificar algumas coisas ali que eu não vou falar agora. Mas... Conteúdos densos. Secretos. Secretos. Mas, tipo...
Se a gente... Caralho, esqueci o que eu ia falar, velho. Inteligência artificial. Aqui a gente fala, nossa, geração é meio bugada também, tá? Mas eu acho que era voltado pra ansiedade. Isso, tá. Eu ia falar que, tipo, hoje com o acesso tão fácil ao digital, que seja, né, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, qualquer coisa, o jovem vê uma vida tão supérflua ali no Instagram e no TikTok, e, tipo, e uma vida tão fácil, digamos assim, né? Que todo mundo hoje consegue, sei lá, ser milionário em 2 meses. E tipo, Não, e se a o pessoal pessoa... tá demais, hoje é horas, entendeu? Vai, fiquei milionário em 3 horas. Meu E, Deus. tipo, e hoje... Milionário em 27 segundos. Aprenda como. E a gente vê, e as pessoas veem aquilo ali e, tipo, acabam achando que aquilo ali é normal e, tipo, e se ela não faz igual, ela, tipo... acaba tendo essas crises aí que a Natália falou, Não, né? a pessoa fica se achando uma inútil, entendeu? Exatamente. Só que a gente vê, o que a gente vê no Instagram é tudo- 1% Não, da vida da pessoa. E nem, tipo, né? Então, Não é real. voltando antes, né? Principalmente eu que, tipo, vivi bastante desse mundo ali do digital. Cara, tudo que tem ali, 99,9% é fake. Cara, o cara vai lá, Verdade. alugou um apartamento um dia, alugou um carro um dia e contratou um fotógrafo ali de empresarial, digamos assim, para tirar umas fotos bonitas. E, naquele dia que ele fez aquele conteúdo, ele gastou o quê? R$5.000? Ele fez o conteúdo para um mês inteiro e ali ele vai passando uma ideia que a vida dele é assim, as pessoas que estão assistindo vão acreditando, daí ele vai lá e joga um curso ensinando como é que faz uma coisa que ele nunca fez. E principalmente os A grandes fazem. investimento dele de R$5.000 se torna 15, 20, né? E os grandes fazem isso também. Se engana quem acha que é só quem é pequeno e tudo mais, porque... Outra coisa né? Mas agora o pessoal que tá assistindo. O pessoal que faz os vídeos no YouTube, qualquer coisa dizendo ali que tá vendendo, aquelas notificações no celular, aquelas plaquinhas. Cara, essas plaquinhas, se tu procurar na Shopee, plaquinha da Kirify, tem plaquinha da Kirify pra vender por R$100. Aham. Tudo... Não bloqueia a gente, não cancela a gente. Não, mas em relação a isso, eu acho que tem que ter um autocomprometimento da pessoa para se blindar dessas situações. E, em particular, neurocientificamente, quando a gente vai tratar de algum vício, a gente tem 3 tipos de autocomprometimento contra o vício em si. E aí tem o categórico, tem o físico e tudo mais, e vai indo. O físico em si eu sou viciado nessa caneca, eu vou tirar ela da minha frente. O físico, eu botei dentro de um cofre e não vou ver ela. Eu vi um exemplo, um amigo meu, ele é ucraniano, eu tava com ele na Suécia, ele estuda hoje na Inglaterra. O Gleb, eu vou mandar esse corte pra ele. Ele tem um Instagram no celular, ele não usa no aplicativo. Ele abre o browser, o Safari, e ele entra pra ficar ruim a experiência, de propósito. Eu já fiz isso. E ele realmente utiliza muito pouco, ele não posta quase nada, eu quase não vejo coisa dele. Então a gente tem que ter esse autocomprometimento, não é só achar que é parado nada. Então tem que usar umas técnicas ali. É difícil a gente falar sobre isso porque a gente se compara muito com as pessoas ali, com a vida no Instagram. A gente tá vendo 1%, a gente sabe que talvez não seja verdade, que a gente, vamos falar a verdade, né? A gente só mostra o que é bom no Instagram. A gente não vai mostrar a gente chorando, os perrengues que a gente passa, quando a gente tá no hospital, o dinheiro que a gente perde. A gente não vai ficar mostrando isso no Instagram. A gente mostra a felicidade. Mas é muito difícil a gente não se comparar com outra pessoa. A consequência disso é pesada. Sei lá, a menina tem a minha idade, tá faturando alto. Nossa, o que essa menina fez? Vai direto na confiança de quem tá assistindo. E isso é problemático, porque quando vai na confiança, ela perde o poder de força de vontade de iniciar um negócio, de correr atrás, porque acha, já tô pra trás mesmo, desistir. Mas eu acho que tem que transformar isso em coisa boa. Tipo, a menina da tua idade conquistou isso, porque tu pode também, vai lá, faz, entendeu? Tem ela como uma inspiração ali, não precisa se comparar, tipo, eu sou incapaz, eu sou uma merda. Tipo, não, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Não, nada difere, né? Se tem capacidade de estudar, se tem capacidade, tem dinheiro pra investir e fazer, vai lá e faz. Eu tenho uma frase muito legal que eu gosto muito, eu carrego comigo, eu não vou falar exatamente como é, eu também não lembro de quem que é, mas eu vi no podcast dos sócios lá, o Sobral falando. Ele disse, eu acho que era o Sobral em específico, era ele e o Carneiro. Mas foi dito, enquanto você acha que está tarde demais para recomeçar, tem alguém começando do início e redefinindo seu fim. Então, a pessoa ela tem que tirar da cabeça que está muito tarde. E é questão de tempo, porque querendo ou não, até essa questão de dopamina que a gente estava falando, atrapalha muito isso, aquela imagem a longo prazo de um resultado. E é no longo prazo que está o resultado
de fato prazeroso, de fato bom, de fato abundante. É que a gente quer as coisas pra ontem, né? Exatamente. Então, se a pessoa tá sem confiança, Hoje, tem que ficar hoje calma. as coisas caem muito rápidas, né? Aham. O acesso a qualquer coisa hoje é muito rápido. Sim. Aí tudo é pra ontem. Sim, e essa questão é calamitosa, porque eu acho, não tenho certeza que isso atinge pelo menos 80% da galera. É que aqui, como a gente estava falando antes, a gente está num ambiente que é rico, que as pessoas prosperam, que as pessoas correm atrás. Só que saindo daqui, a gente sai totalmente uma bolha e a gente percebe que as pessoas realmente passam, sim, 5, 6 horas por dia no TikTok. Passam, sim, quinta, sexta, sábado e domingo indo pra festa, gastando um monte de dinheiro que às vezes até nem tem. Vou interromper o William agora. Eu concordo, tipo, essa ideia de passar 5, 6 horas no TikTok é completamente errada, mas vou falar outra coisa. Continue passando 5, 6 horas no TikTok, porque a gente vem de lá. Olha, e mais não dá Mas não dá PIB também. Mas aí que tá quem que vê oportunidade, quem que vê defeito. A gente tem uma forma de encarar as coisas, pô. E realmente... É utilizar as ferramentas pra algo positivo, entendeu? Não seja a pessoa que tá lá rodando, seja a pessoa que vende TikTok, que vende no Instagram, entendeu? Com certeza. Não tá lá rodando. Não, tem que chegar oportunidade em tudo. E às vezes tu é uma oportunidade. Não, estamos brincando aqui. A gente tá falando isso realmente pra cima. Pelo menos a gente não vai pro cassino. Pô, tá louco. Ninguém aqui tem cassino, ninguém rodou tigrinho. Mas um ponto que eu queria comentar também, eu acho que é legal trazer, principalmente da parte didática, não só de ambiente. Porque eu quero falar um pouco da PIB também. A gente tá no podcast deles, a gente precisa falar. Qual que foi o principal aprendizado que a gente teve aqui na PIB? Eu vou começar falando aqui, porque o meu eu tô aplicando recentemente, tá me dando bom resultado já. Eu acabei de sair de uma empresa de uma agência de marketing e estou iniciando uma jornada minha, pessoal, eu mesmo. E em consequência disso, estou iniciando projetos e para iniciar projetos eu preciso de um planejamento. O quanto mudou meu planejamento antes da PIB e agora é absurdo. Eu faço algo muito detalhado que aborda tudo e toda vez que eu vou apresentar para um possível cliente, a pessoa fala, não tenho nada de apontamento. É isso aí mesmo, vamos começar. Eu já faço um planejamento inteiro, seja colocando um 7P, eu faço um Canva sempre. Eu coloco depois uma tomada de ação, coloco sempre um benchmark. Então, o planejamento é uma coisa que mudou muito no meu ponto de vista aqui dentro da PIB. Eu acho que o planejamento também é uma parte muito importante do processo, porque vamos imaginar um pasto aqui. Um pasto que várias vaquinhas ali no pasto. A gente vai colocando um cerco e vai colocar uma só saída. Isso é o planejamento e vai tudo fluir por aquele caminho. E aquele caminho, se a gente planejou do jeito certo, vai dar resultado. Uhum. Isso, pra mim, foi a questão de planejamento. Queria ouvir de vocês. Pra mim, o conhecimento assim, que mais me agregou e coisa que eu não tinha conhecimento foi a questão de... Camarote da chefe. Não, foi a gestão de pessoas. Tipo, como interagir com... Tipo, a forma de falar com o funcionário, a forma de... Enfim, gestão de pessoas no geral, porque isso não era um conhecimento que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito estratégica, uma pessoa muito direta em tudo que eu fazia, em tudo que eu fiz. Então, às vezes, com algumas decisões que eu tinha dentro da empresa, eu tinha que falar com o funcionário, eu tinha que demitir alguém. Às vezes eu era, tipo, muito direto, muito seco. Às vezes a pessoa tava com um problema interno dentro da família dele, ou pessoal ali, que era fácil de ser resolvido e, tipo, eu, tipo, por ser muito estratégico, uma pessoa que, tipo, focava só nos resultados, tipo, e ainda não é fácil da gente, tipo, ter aquela pessoa ali e achar outra, mas também não é esse o ponto. Às vezes a pessoa já tá ali tão engajada, já pegou tanto o ritmo da empresa. E também ela, por exemplo, a pessoa, sei lá, há 3 meses atrás ela dava um resultado X e esse resultado era constante. Aí, tipo, nesse mês e em outro mês ela deu um resultado, tipo, 90% menor. Em vez de tu, tipo, só ir lá e dar uma advertência pra ela e, tipo, e xingar ela, ou sei lá, ou mandar ela embora, tipo, tu tentar entender ali o que ela tá passando. E tentar ajudar ela de alguma forma. E até na questão de demissão em si também, porque às vezes a pessoa não produz por uma coisa pessoal. Aí a gente tem que demitir de um jeito que a gente não fecha a porta também. Com certeza. Tem que ser muito bem claro em relação a isso. Olha, assim, eu aprendi muita coisa aqui, não tem nem como falar a melhor coisa que eu aprendi, porque já vieram muitas pessoas incríveis que me ensinaram muitas coisas legais mesmo. Mas teve uma que ficou, que inclusive mudou o rumo de todo o meu negócio, né? Que é a questão da sociedade. Quando eu entrei na PIB, pra mim, sociedade era... Na minha cabeça não entrava fazer sociedade. Pra mim era coisa ruim, eu ia ter problema, só ia ter dor de cabeça. E é o que as pessoas, a maioria das pessoas falam, né? Mas a PIB me ensinou como fazer essa sociedade de forma certa. E também veio uma pessoa
um dos palestrantes, não vou lembrar quem é, já vieram tantos, que falou assim, um sócio, ele vai te dar um suporte para se tu ficar doente, por exemplo, e a tua empresa... Tu dilui o risco, né? A tua empresa depende totalmente de ti. E aí, tu Se fica tu para, doente... a empresa para. A empresa para. Se tu precisar ficar... Se tu ficou em coma, alguma coisa, Deus me livre, tua empresa para. Se tu quebrou o pé, a tua empresa para. Se tu precisou cuidar da tua família, tua empresa para. Entendeu? Então, tu precisa de alguém para te dar um suporte, para diluir o risco, para ter um conhecimento também, opiniões diferentes, para somar contigo em negócio, em investimento, olha, eu acho melhor fazer isso, ou não, acho melhor fazer aquilo. E isso foi muito positivo, tanto que eu fiz sociedade e a empresa tá alavancando, entendeu? E aquele negócio, eu poderia fazer sozinha, mas com outras pessoas é muito mais fácil, é rápido, a gente diminui o tempo e a gente tem uma potência maior também. Traz uma qualidade de vida também. Eu vou falar um exemplo meu que aconteceu anteontem. Eu tô até hoje com uma infecção no pulmão e eu passei 5 horas na Unimed esses dias. Tipo, porra, malzão, tive que tomar remédio na veia. Cara, eu passei as 5 horas trabalhando dentro da Unimed. Eu levei o computadorzinho e fiquei assim. Eu era assim também. Eu precisava, também, tá? Não precisava. Se eu tivesse uma outra pessoa do meu lado, essa pessoa ia poder assumir. Eu tava lá louco pra entregar 60 copy em uma semana, porra. Eu fiz um scriptzinho no ChatGPT. Vou te falar que teve a oportunidade de ir pro Método CIS, né? Do Paulo Vieira. Pô, e eu falei assim, Nicolas, não, eu vou ter que ir. Segura aí, segura as pontas. Ele, não vai, tu tem que ir. Ele segurou os pontos pra mim. Eu resolvi as coisas que eu tinha pra resolver antes, deixei tudo alinhado e ele tocando os projetos, entendeu? É isso que eu falo. É dividir as responsabilidades, dividir os riscos, dividir tudo. É muito mais fácil. Porque eu era exatamente assim. Eu tava doente, morta assim, na minha cama. Tava com o notebook no colo e trabalhando, atendendo o cliente. Porque não podia parar. Isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer. Não necessariamente com sócio, mas, tipo... automatizar alguns processos, né? Porque, tipo... Aquela ideia, pô, eu fiquei 24 horas, 48 horas trabalhando em cima de um negócio para automatizar uma função que eu poderia fazer em 5 minutos. Mas, tipo, eu nunca mais vou precisar fazer ela. Então, tipo, aquilo ali, isso também ajuda muito. A ideia é, tipo, juntamente com o sócio, tu aprender a diluir os riscos e automatizar algumas funções. É muito... Agora, para finalizar, a grande questão, só que a gente vai trazer de um modo bem mais objetivo agora. O que é empreendedorismo para vocês? Empreendedorismo, para mim, é a liberdade, como a gente estava falando no início. Me dá a liberdade de escolher quando trabalhar, o dia que trabalhar, o horário que trabalhar, ajustar meu horário. É liberdade financeira, é liberdade geográfica, é liberdade em todos os sentidos, entende? Que eu posso escolher... Aqui, a gente passou, nem sei quanto tempo, mas tem 1h30 já que eu tô off. Não preciso trabalhar. Escolhi não trabalhar nesse momento. Para estar aqui, né, fazendo o podcast, eu poderia estar estudando, poderia estar lendo livro, poderia estar tomando um café, outra coisa. Na base é a liberdade mesmo. Liberdade. Para mim é a liberdade. Eu acho que para todo mundo o principal ponto do empreendedorismo é a liberdade, né? Seja ela financeira ou a liberdade geográfica. Ou, tipo, a liberdade, tipo, que nem a Nath falou, não sei, tipo, uma terça-feira, 2 horas da tarde, a gente tá aqui, vamos na praia. Mas é bem assim. Mas também, dá sábado, sei lá, a gente tem uma coisa pra fazer, a gente pega e trabalha. A gente faz o que tem que ser feito. O meu último domingo eu trabalhei feito um cachorro. O meu domingo eu organizo a minha agenda, organizo a minha semana ali maravilhosamente bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente noturna, então, tipo... Eu sou uma pessoa que normalmente acorda ali depois das 9. E pra quem vê de fora, pô, cara, tá acordando 9 horas, 10 horas da manhã. Vagabundo. Tá fazendo vagabundo. Nada. Mas, cara, tu vai me mandar mensagem 3 horas da manhã, eu vou estar trabalhando? E eu vou estar dormindo igual uma princesa, 3 horas da manhã. E pra mim, eu acho que eu tenho uma veia muito competitiva, então eu acho que pra mim é lidar com pressão. E eu gosto dessa questão de lidar com pressão. Desse ponto também. Lidar com pressão, lidar com... Não, mas domar a pressão, acho que é a palavra. E a pessoa tem que saber lidar com isso, porque o empreendedorismo vai trazer. A gente aprende a ter um psicológico muito forte, né? A lidar Sim, com caleja, literalmente caleja. Muito. E, tipo, depois que eu comecei a empreender, eu comecei a buscar ter inteligência emocional. Cara, olha, empreender... É necessário que às vezes a pessoa explode. Tem dias que parece que tudo tá dando errado, entendeu? Aí a gente tem que, respirar. Aí na paz do Senhor e vai. Aí é o MVP, faz o mínimo viável e vai tocando, né? Galera, mas é isso. A gente vai encerrando por aqui. Encerrou o podcast, eu queria deixar um abraço a todo mundo que tá assistindo até agora. Se tu assistiu até agora, comenta
PIB, eu te amo. E continue usando o TikTok e o Instagram Continue 6 usando horas por TikTok. dia, porque a gente precisa vender, precisa ganhar dinheiro. PIB Education no TikTok, pesquisa, a gente vai começar a fazer postagens regulares lá. Se você quiser acompanhar, seja muito bem-vindo a conhecer a PIB também, que a gente vai te receber de braços abertos aqui. É isso. E é E isso. comenta também qual foi teu maior insight aí. A gente falou sobre tantas coisas, tantos assuntos, então comenta aí qual foi teu maior insight aí que a gente te ajudou. E o que é empreender pra vocês também? O Nossa, que nossa é pergunta pra chave Pra aqui. todo mundo, é a pergunta que fica pra Chave. vocês aí. Valeu, É abraço. isso. Tchau, tchau, gente.